Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais nova aula da semana. Nosso conteúdo será sobre biotecnologia. Nós vamos falar um pouco sobre a importância da biotecnologia nas nossas vidas, né? Ainda mais hoje em dia, que está bombando com tudo aí na mídia, né? E vamos lá. Vamos ver essa parte aí. A biotecnologia moderna. A genética molecular tem sido um campo de estudo muito amplo, propiciando o desenvolvimento da biotecnologia. A biotecnologia corresponde a técnicas que permitem o uso de organismos para a produção de substâncias úteis ao ser humano. Com o avanço do conhecimento científico, surge uma nova biotecnologia que inclui modernas técnicas de manipulação do DNA, permitindo manipular o genoma dos organismos, transplantar genes de uma espécie para outra e construir sequências de DNA em laboratório. Então, isso é uma introdução básica sobre qual a função da biotecnologia, né? A palavra bio quer dizer vida e tecnologia, tudo que é de mais moderno hoje, né? Então as duas hoje estão andando muito juntas. Eu coloquei aqui os tópicos principais para a gente conversar, né? Antes de a gente ir para o tópico, nós estamos passando, como todo mundo sabe, todos vocês sabem, por um problema gravíssimo de pandemia, né? Causada por um vírus, e que esse vírus ele causa a Covid-19, como todos vocês sabem. Tudo que vimos aí nos jornais chegou a cogitar-se, por exemplo, que ele era uma arma química, quer dizer, tinha sido um vírus modificado através de biotecnologia, que é o nosso assunto. Então teriam dito que a China teria modificado esse vírus para que ele pudesse instalar essa doença nas pessoas, porém vários estudos já que foram produzidos, eles dizem que o vírus ele não foi modificado, não foi feito em laboratório, então quer dizer, ele não teve a biotecnologia envolvida no seu processo de manipulação, né, de modificação, de recombinação do seu DNA, e que ele é um vírus da natureza, que estava na natureza e que simplesmente sofreu mutação. Nós temos hoje muitas coisas aí na mídia falando de biotecnologia, né? Por exemplo, os tratamentos químicos, né, os medicamentos que estão sendo testados, como a ivermectina, como a cloroquina. E nós temos aí a busca incessante do mundo todo por uma vacina que é totalmente feita em cima dos conhecimentos com a biotecnologia, certo? Então vamos lá, os tópicos principais. Tecnologia, e tem aí a setinha para os dois lados seres vivos, né? Os seres vivos hoje eles estão juntos com a tecnologia, e essa interação entre os dois é o que forma a tão falada hoje biotecnologia. E aí o primeiro tópico fala transgênicos, organismos geneticamente modificados. Então vamos lá, gente. Todo organismo, todo ser vivo que for modificado em laboratório, nós chamamos ele de transgênicos. E aí nós temos N exemplos. Por exemplo, existem os transgênicos da soja, existem várias plantas que hoje são transgênicas, certo? Então quer dizer, plantas que foram modificadas em laboratório. E aí surge aquela pergunta: professor, qual o intuito de se modificar uma planta em laboratório? Vocês sabem que existem por exemplo, várias pragas que atacam as plantas, né? E para que essas plantas consigam sobreviver, né, e dar bons frutos, utilizam-se de muitos agrotóxicos. Então utiliza-se uma grande quantidade de agrotóxico. E vocês sabem muito bem que o agrotóxico ele é cancerígeno, né? Quanto mais agrotóxico utilizado, mais substâncias cancerígenas vão estar presentes naquele alimento. E aí o que é que acontece? Uma das funções um dos objetivos de se modificar eles geneticamente, quer dizer, de transformá-los em transgênicos, misturar DNA neles, é fazer com que essas plantas, por exemplo, criem resistência a certas pragas. Ou, por exemplo, outro exemplo, a gente tem plantas que se você cultivá-las em local com pouca água, elas rapidamente morrem. E aí o que é que se pode fazer? Se pode pegar, isso é apenas um exemplo hipotético, mas existem vários exemplos que vocês podem pegar e o próprio Enem pode trazer. Mas o que é que se pode fazer? Pode-se pegar um gene de uma planta que tem a resistência à seca e pegar esse gene e transferir para uma planta que não tenha essa resistência. O que é que acontece?
A partir do momento que aquela planta começar a se reproduzir, a produzir suas sementes, ela vai produzir sementes modificadas, transgênicas, que vão dar novas plantas da mesma espécie, óbvio, só que, como foram modificadas geneticamente, vão ser plantas que vão ser resistentes à seca, quer dizer, que vão se dar bem em locais que tenham pouca água. Então isso é um exemplo de modificação transgênica no caso aí, né? Nós temos N exemplos de plantas transgênicas, a soja, o milho, enfim, outras, que são vendidas por exemplo, em supermercados. Todas essas plantas que são transgênicas, né, elas têm que vir identificada na sua embalagem que são alimentos transgênicos. Qualquer alimento transgênico vai vir na embalagem dizendo que aquele tipo de alimento é transgênico. Isso já pergunta por que, professor, tem que ter isso? Porque existem pessoas que têm seus dogmas, têm seus segmentos religiosos, e que essas pessoas não se alimentam, por exemplo, né, plantas que sejam modificadas pelo homem. Então elas evitam esse tipo de alimento. Apesar que não existe nenhuma comprovação científica de que essas plantas transgênicas elas possam nos fazer mal. Mas essas pessoas não comem. Então é uma lei que tem que vir especificado se aquele alimento ali ele é transgênico ou não. Certo? Mas outras perguntas que podem estar surgindo na cabecinha de vocês. Professor, só existem plantas transgênicas? Não. Qualquer ser vivo ele pode ser transgênico. Vou dar um exemplo de uma pesquisa que aconteceu, que talvez eu já tenha até citado para vocês, mas que aconteceu no Rio de Janeiro. Né? A dengue é uma doença que nós conhecemos bem, porque na nossa região já se instalou há muitos anos, mas ela começou a se instalar na região sudeste. E aí o que é que acontece? Eu não me lembro agora a universidade, mas uma universidade lá fez um estudo científico com a Aedes aegypti, e aí pegou a Aedes aegypti de lá, a fêmea, óbvio que é quem transmite, e fez uma modificação, transformou ela em transgênico, fez uma modificação no laboratório para fazer com que ela ficasse estéril. Né? E aí depois de vários testes no laboratório, esses Aedes aegypti foram soltados na natureza para que pudessem ficar por lá. Só que o que acontece? Eles começaram a se reproduzir, eles só modificaram no meio ambiente, o meio ambiente se modificou. E aí a pesquisa que foi feita, a manipulação que foi feita para que fosse benéfico, terminou sendo maléfico, porque esses Aedes aegypti se reproduziram mais rapidamente e transmitem a doença numa velocidade até igual ou maior. Então não foi um bom resultado de seres vivos transgênicos modificados, certo? Segundo ponto tem aí, engenharia genética, recombinação e manipulação, certo? Essa transformação de seres vivos, né, transformando eles transgênicos, ela vai depender justamente da engenharia genética, que vai ser a recombinação e manipulação. Recombinação e manipulação de quem? Do DNA, certo? Então vai ter que ser feita uma mistura de DNA. Então o que acontece? Se tira o DNA daquela espécie que você quer, aquela característica que você quer de uma espécie, e coloca esse DNA recombinando com o DNA de uma espécie já existente. E aí vai dar origem a um novo DNA, certo? Vamos dar um exemplo bem simples. E aí a gente vai ter DNA recombinante e DNA transferido, mais o tópico de baixo. Vamos dar um exemplo bem que coloque esses dois tópicos aí. Né? Todos vocês sabem que a diabetes tipo 1, quem tem, ela vai ter uma deficiência de produção de insulina, ela vai precisar de insulina. E aí o que é que acontece? Essa insulina ela é injetada, ela vem na farmácia e você injeta ela no seu organismo. Só que o que acontece? Vem naquela pergunta para você, na sua cabeça, de onde vem essa insulina que se vende na farmácia? Né? Antigamente existiam outras insulinas, né, insulinas de origem animal, que eram utilizadas para esse tipo de tratamento, só que elas tinham muitas reações adversas na nossa espécie. E é o que é que aconteceu? Através da manipulação, da recombinação do DNA, né, de seres vivos, descobriu-se que as bactérias elas têm umas proteínas que são chamadas de enzimas de restrição, que possuem a capacidade de cortar o DNA em pontos específicos. E as bactérias têm várias enzimas desse tipo. Lembre-se, toda enzima é uma proteína, porém nem toda proteína é uma enzima. E as bactérias têm várias enzimas desse tipo, enzimas que têm a capacidade de cortar um ponto específico do DNA. A gente chama de enzimas de restrição. Então o que é que se fez? Se retirou do nosso DNA, do DNA humano, né,
é a sequência do RNA que é responsável pela produção de insulina e se injetou no DNA da bactéria. O que, que acontece? Toda vez que essa bactéria se multiplica, ela multiplica clones, cópias iguais, obviamente, porque ali é muito parecido com a mitose, a multiplicação dela, né, assexuada, e aí ela vai produzir cópias que têm capacidade de produzir a insulina. Então essa insulina que se é utilizada até hoje, ela é produzida por bactérias. Bactérias que tiveram a inserção do nosso DNA parte esse que é responsável pela produção de insulina, e elas passam a produzir insulina para seres humanos. Né? Existem pesquisas, para vocês terem ideia, que futuramente ninguém vai precisar injetar. Por que ninguém vai precisar injetar mais insulina, professor? Porque existem pesquisas que futuramente se vai ou tomar cápsulas com essas bactérias, e essas bactérias vão incorporar no nosso organismo e ali produzir insulina, né? Ou própria inserção de bactérias no nosso corpo. Então existem pesquisas a esse nível, para vocês terem ideia, né? Com o auxílio da biotecnologia, e isso é apenas um exemplo que eu estou dando para vocês, né? Mas existem várias pesquisas que estão disponíveis aí, estão sendo estudadas com muito cuidado, obviamente, porque só pode ser inserido na nossa espécie depois de passada várias etapas, né? Voltando ao assunto da Covid-19, que às vezes as pessoas não entendem, né? As pessoas pensam, pô, professor, já desde de dezembro que já tinha aí a Covid-19, que já tem o coronavírus, como é que até hoje ninguém produziu uma vacina contra ela? Não é tão simples, gente, né? Primeiro eles isolam esse vírus e aí vai existir uma série de estudos científicos, né? Toda uma sequência lá de experimentos, né? Em outras espécies, até chegar na nossa espécie, ter uma fase experimental. E aí, quando se perceber que existe eficácia e a menor quantidade de reações possíveis, aí sim vai chegar até nós. Então isso leva tempo. Isso pode levar 1 ano, 2 anos ou até mais, dependendo do tipo do vírus, né? Por exemplo, o vírus da AIDS até hoje não tem uma vacina, né? Então, dependendo da complexidade do ser vivo, isso vai demorar tempo. E vocês percebem, vocês veem isso muito em todos os jornais, né, na internet que vocês estão, que são vários países correndo atrás dessa vacina. Muita gente está correndo atrás. E até agora nada. Então isso quer dizer que não é uma coisa simples, tão fácil de se fazer. Mas vamos lá. Vamos para outro ponto. Terapia gênica. O que seria terapia gênica? Qual a importância da terapia gênica? Vocês já devem ter ouvido falar, inclusive na Covid-19, né? Porque é o que se está de mais atual para a gente. Vocês já ouviram falar de inserção de plasma sanguíneo de pessoas que foram curadas. Mas vai dizer, por que, professor? Vamos lá. Vamos dar uma recapitulada rápida sobre o vírus, certo? Primeiro, as doenças virais, como a gente já conversou, e você já tem ciência, elas são doenças que não existe medicação para matar o vírus, vamos assim dizer. Todas as doenças virais, o vírus ele vai ser destruído pelo seu sistema de defesa, né? O que é que acontece? O vírus entra no seu organismo, o seu organismo reconhece aquele ser estranho e aí ele vai criar, o seu sistema imunológico vai criar células capazes de destruí-lo, de identificá-lo e destruí-lo, o que a gente chama de anticorpos, certo? Só que isso leva tempo, né? Isso leva tempo e, por exemplo, da AIDS a gente sabe que não existe cura porque qualquer vírus quando entra no nosso corpo, ele entra e infecta células para se replicar, né? Se multiplicar e sair infectando essas células. Só que o que acontece? O vírus da AIDS, quando entra no nosso corpo, ele vai atacar os linfócitos, que são as células que deveriam identificá-lo no nosso corpo. E aí eles destroem aquela célula que teria a capacidade de identificá-lo e tentar destruí-lo. Por isso que não existe cura, né? Mas vamos voltar para a Covid, vamos voltar para a gripe, por exemplo, né? A gripe, o que é que acontece com a gripe? O nosso organismo ele leva de 7 a 10 dias para eliminar o vírus da gripe. Então esse tempo é o tempo que o vírus está dentro do seu corpo se replicando e que seu corpo produz anticorpos para eliminá-lo. Aí você vai dizer, mas a gente toma Benegripe. Toma Benegripe. O Benegripe, o comprimido amarelo lá, é vitamina C. E o verdinho lá, ele vai ser analgésico e antitérmico. Quer dizer, você está tomando vitamina, uma substância para dor e uma substância para febre. Nada para o vírus. Você vai aliviar os seus sintomas até que o seu organismo elimine os vírus. A mesma coisa acontece no caso da Covid, né? A diferença é que a Covid
ela pode causar síndrome aguda respiratória, né? Mas as pessoas que ficam curadas da Covid-19, do coronavírus, o organismo delas tem anticorpos para destruí-lo. E é o que está acontecendo. Um dos estudos que estão se fazendo é fazendo transfusão de plasma sanguíneo, de células sanguíneas, de pessoas curadas para pessoas que ainda não tiveram a doença ou estão com a doença, né? Principalmente os que estão com a doença, para que esses anticorpos tentem destruir o coronavírus, tentem destruir e curar da Covid-19. Isso seria terapia gênica, né? A gente tem outros exemplos de terapia gênica com transfusões de sangue, por exemplo, né? Então tem pessoas que fazem terapia de transfusão de sangue. A gente viu casos de um caso específico, não vou me recordar, mas um caso específico em terapia gênica da cura de um câncer, né? Então, através desse tipo de transfusão de células, houve uma cura do câncer. Por que houve uma cura do câncer, professor? Porque eram transferidas células que só matavam as células cancerígenas. Então, aquelas células que entravam no corpo da pessoa, elas só atacavam células cancerígenas. E a gente sabe que qualquer tratamento como radioterapia e quimioterapia, porque ela debilita tanto a pessoa? Porque além de destruir as células cancerígenas, ela destrói muitas células saudáveis. E aí a pessoa fica debilitada e fraca, certo? Então a terapia gênica também, obviamente, é aliada aí, ela é uma das funções da biotecnologia hoje, e ela é muito utilizada em vários tipos de enfermidades que nós temos por aí, certo? A gente tem os clones aí, né? Um clone, por exemplo, provavelmente todos vocês já ouviram falar da ovelha Dolly, né? E quando a gente fala de clone, fazer um clone hoje em dia, para quem tem conhecimento de biotecnologia, para quem tem equipamento, né, quem tem um kit de biologia molecular, é muito simples. É muito simples, certo? Muito mais simples do que, por exemplo, descobrir uma vacina, né? É infinitamente mais simples. Por que infinitamente mais simples, professor? Porque para se fazer um clone de qualquer ser vivo, basta você pegar, né, por exemplo, fazer como é que se faz um clone do professor Eduardo, se quisesse fazer. Se alguém quisesse fazer, obviamente, né? Ou se eu próprio tivesse conhecimento não, tivesse instrumento e conhecimento para fazer isso, né? Como é que se faz? Pega-se uma célula zigoto de qualquer mulher, de uma mulher, certo? Retira-se o núcleo dela, ok? Pega-se uma célula do meu corpo, uma célula nucleada, né? Retira-se o núcleo da minha célula e coloca dentro da célula zigoto que eu peguei daquela mulher. Isso tudo em laboratório, a gente chama in vitro. In vitro faz com que essa célula, já que ela é 2N, lembre-se disso, né? Ela não vai precisar mais ser fertilizada, ela já é uma célula 2N. In vitro faz com que ela sofra multiplicações celulares, mitose. Então, uma se transforma em duas, duas, quatro, quatro, oito, e assim sucessivamente. Depois pega esse pequeno embriãozinho, coloca-se no útero de uma mulher e faz com que ele se desenvolva. Vai nascer um clone idêntico a mim, idêntico à minha pessoa, certo? Isso, deixando bem claro, né? A gente tem vários clones de animais por aí já que foram mostrados, porém nunca se mostrou um clone de ser humano. Isso já pergunta, não tem, professor? Provavelmente muitos já fizeram clones de seres humanos, né? O que acontece é que nunca isso foi divulgado. Por que nunca foi divulgado? Por causa do último ponto que a gente está vendo ali, a bioética, certo? Eticamente é proibido fazer clones humanos, né? Se for provado que um médico, que um cientista está fazendo um clone humano, ele pode até ser preso, dependendo do lugar onde ele estiver. Ele pode até ser preso, julgado e preso e condenado, porque eticamente isso é proibido, né? Mas vamos lá. Então o clone é muito fácil. Células-tronco, né? Nós temos basicamente três tipos de células-tronco, vamos assim dizer, né? Nós temos duas embrionárias, que a gente chama de pluripotentes e totipotentes, né? E temos as células tronco adultas. As células tronco adultas, elas ficam na nossa medula óssea, na região da bacia, né? Por exemplo, quando alguém tem câncer, leucemias, faz transplante desse líquido com células tronco, né? Porque aí quando se tira esse líquido e injeta na pessoa, ele vai tentar, né? O procedimento é feito para que ele regenere a medula óssea daquela pessoa, né? E aí se cure do câncer. Obviamente tem que existir uma compatibilidade, não é qualquer transfusão que vai acontecer, transplante, perdão, que vai acontecer, mas essas são as células tronco adultas, por exemplo, e nós temos as embrionárias.
quanto mais novas elas forem, quer dizer, quanto menorzinho for o embrião, lá na fase de mórula, por exemplo, elas serão mais potentes, são as totipotentes, né? Um maiorzinho um pouquinho na fase de blástula, o final da blástula, a gente diz que elas são pluripotentes. E essas totipotentes, por exemplo, elas podem se transformar em qualquer célula do seu corpo, né? Seja um neurônio, seja um músculo, qualquer célula do corpo. Né? É uma das coisas que hoje existe em maior tratamento avançado no mundo através da biotecnologia. Né? Estima-se que esses trabalhos com células-tronco vão fazer pessoas que não andam mais por causa de um acidente, por exemplo, estão paraplégicos, tetraplégicos, voltar a andar, pessoas que estão com problemas neurológicos voltarem a ter movimentos através da inserção de células-tronco, e é um trabalho científico de alcance infinito, porque ele vai curar provavelmente várias doenças lá na frente. Né? Vocês percebem que tudo isso aqui que eu acabei de falar é muito importante para a nossa existência, né? Só que são procedimentos, por exemplo, bem caros. Não são procedimentos hoje simples. Né? A biotecnologia hoje ela está disponível para qualquer pessoa no mundo, né? Mesmo quem não tem formação científica ainda. Né? Os kits moleculares, obviamente alguns países proíbem, Brasil por exemplo, né? Mas nos Estados Unidos as pessoas compram kits moleculares para mexer com biotecnologia na garagem de casa, por exemplo. Então existem pequenos laboratórios em garagens lá. E isso está sendo difundido de uma forma absurda, quer dizer, muito rápida. As pessoas estão mexendo muito com biotecnologia, com manipulação de genes, com recombinação de genes. E isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Qual seria o lado bom? O lado bom é que, por exemplo, se você concentrar isso apenas nas empresas, esses tratamentos vão ficar cada vez mais caros e cada vez mais limitados aos ricos. O que é que eu quero dizer? Provavelmente daqui a alguns anos, já existem algumas coisas dessas, certo? Mas provavelmente daqui a alguns anos, as pessoas ricas elas não vão ter doenças como diabetes, elas vão ter doenças como cardíacas, por exemplo. Por quê? Porque elas vão ser capazes de cânceres, tipos de câncer, elas vão ser capazes de pegar esses genes antes dos seus filhos nascerem, né? Lá em laboratório, e isolá-los, trocá-los, recombiná-los por genes saudáveis. Só que as pessoas pobres não têm essa condição. Então nós teremos um futuro onde pessoas ricas provavelmente serão saudáveis, sem doenças, e as doenças ficarão para as pessoas pobres. Porém, quando você tira esse monopólio desse poder, né, apenas dos grandes laboratórios, e dá às pessoas que têm conhecimento e que não têm tanto dinheiro, elas têm a capacidade de descobrir várias coisas interessantes. Né? Então a gente pode ter aí descobertas de vacinas futuras que vinham de laboratórios pequenos, de fundo de quintal, que a gente chama, né? E que depois cheguem ao grande público bem mais barato, né? Obviamente com o apoio de uma indústria grande, mas aí só que não vai ter aquela desculpa que foi trabalhoso, que foi quase impossível, né? Pessoas simples, bem mais simples, com laboratórios bem mais simples conseguiram, né? E isso vai fazer com que essas curas de doenças, essas vacinas, cheguem a mais fácil à população. Porém, a gente tem o lado da bioética, né? o lado ruim disso. Qual seria o lado ruim disso? Né? Primeira coisa, né? Quando a gente fala de religião, vocês percebem, vocês devem saber que muitas desses processos que a gente acabou de falar aqui, a religião condena, né? Por quê? Por que condena? Porque vai mexer com o DNA, vai modificar os seres vivos. Né? Por exemplo, para se fazer estudos com células-tronco, tratamento com células-tronco, são produzidos dentro de laboratório, né? Embriões apenas para retirar essas células-tronco para esse estudo. Então, são utilizados, é feita a fertilização, né, do espermatozoide com o óvulo para produzir o embrião, para que essas células-tronco sejam retiradas desse embrião e feitos os estudos científicos que tem que se fazer em busca de cura de doença. Né? E isso para a religião retirar a vida. É como se fosse um aborto. Você está criando ali, a partir do momento para a religião que acontece a fecundação, já existe vida, e se você interrompe essa vida, é praticamente um aborto. Um aborto em laboratório, mas é a morte de um ser vivo para eles. Então, eticamente, né, a biologia, junto com a ética, aí fica bem complicado nessa situação. Né? Entre outras terapias gênicas, né, que são células retiradas de uma pessoa e passada para outra. Né? A gente ainda tem, hoje em dia, religiões que não aceitam nem transfusão de sangue, para vocês terem ideia, né? E
E ainda mais, o que é que acontece? Outro lado ruim dessa facilidade de estar laboratórios com todos, no mundo das pessoas pelo mundo, né? Podem ser criadas armas biológicas, né? Que foi a conspiração que se criou com a Covid. A conspiração que existia é que o coronavírus tinha sido modificado no laboratório. E isso não é simplesmente que você surge do nada, porque é totalmente possível fazer isso, né? Porém, através de estudos, eles concluíram que o DNA não tinha sofrido nenhuma modificação. Mas isso pode ser feito para criar armas biológicas, né? Para criar coisas que não venham de interesse humano, que não venham de interesse à população, né? Então esse é o lado ruim que a gente pode falar aí sobre essa biotecnologia na mão de muitas pessoas, né? E a bioética ela vai estar aí para analisar isso. Então a gente tem muitas relações da biotecnologia que a ética fica no meio termo, né, disso. E aí são debates que tem que existir, porém debates polêmicos e que a gente não vai entrar tão a fundo nisso. Apenas saibam que existe uma ética fiscalizando essa biotecnologia aí pelo mundo, ok? Agora a gente vai entrar aqui em algumas partes aqui para a gente falar rapidamente sobre tudo isso que eu falei aí para vocês, certo? Ó, ele fala aí: a genética molecular e suas aplicações. Os avanços da engenharia genética permitiram conhecer, sequenciar e até alterar o código genético de um ser vivo. Essas informações têm sido aplicadas em muitas situações que envolvem a nossa vida, tais como serviço de aconselhamento genético, prevenção de doenças hereditárias, diagnóstico pré-natal sobre anomalias genéticas em fetos, identificação de pessoas com base na análise de DNA. Né? A gente sabe dos exames de DNA que existem aí. Testes de paternidade, produção de medicamentos. Então, 4 grandes itens que a biologia, que a genética molecular com a biotecnologia trouxe de bom para a nossa humanidade, para o nosso mundo. Né? Vamos lá. Enzimas de restrição. Eu já falei para vocês que as bactérias elas possuem enzimas de restrição, proteínas que têm capacidade de cortar o DNA em pontos específicos. Né? Ele chama até aqui tesouras químicas. E isso foi descoberto em 1970. Então a biotecnologia, gente, não é uma coisa dos anos 2000, de agora que a gente está vendo. Já é uma coisa que já é um estudo que existe há alguns anos. Né? Apenas está em um estágio avançado de evolução. Né? Essas enzimas elas são produzidas em muitas bactérias, mas alguns vírus também têm. A gente consegue fazer com que esses vírus sejam modificados para trabalhar isso, até porque eles têm um poder de replicação muito grande. Vocês sabem que quando o vírus ele entra dentro de uma célula, ele se replica, né? Ele se liga seu DNA ao DNA celular, a gente chama escravizar, vamos assim dizer, e passa a fazer cópias idênticas dele. Vamos lá. Bactérias possuem, além das enzimas de restrição, DNA pequeno, que a gente já falou sobre isso, vocês já conheceram isso desde o segundo ano, que se chama os plasmídeos. Então, além de enzimas de restrição, existem os plasmídeos, né, que são esses círculos menores que vocês estão vendo do lado direito aqui da bactéria, né? E esses que são responsáveis pela resistência, da resistência a antibióticos, por exemplo, às bactérias. E eles são muito utilizados na biotecnologia. Então, eles são utilizados, esses plasmídeos é onde são feitos recortes e são inseridos os DNAs de outros seres vivos para modificar a bactéria e fazer com que ela produza, por exemplo, a insulina para a gente, certo? Aqui tem como seria mais ou menos a explicação da produção de insulina. Vamos pegar a insulina como exemplo, certo? Então acontece o corte no plasmídio, né? Pega essa enzima de restrição, faz o cortezinho lá nas pontas específicas do plasmídio, se coloca os genes específicos da insulina, né? Injeta, né? Recombina, faz a recombinação dele no plasmídio aqui da bactéria, ele está reconstruído, e aí o que acontece? Pega esse plasmídio e reinsere na bactéria. Toda vez que essa bactéria já transformada se reproduz, o DNA recombinante também se duplica. Quer dizer, essa partezinha que a gente colocou aqui, que inseriu do humano, essa parte do DNA humano responsável pela produção de insulina que foi inserida aqui, ela também vai ser replicada, multiplicada, fazendo milhões de bactérias idênticas a essa, clones, que vão, por exemplo, produzir insulina. Aqui ele fala, mostrando justamente a mesma coisa, só que falando aqui, a insulina foi a primeira proteína humana pela engenharia genética em células de bactéria e aprovada para o uso da pessoa, né? Como já tinha falado, de pessoas. Vou passar porque isso aqui foi o que eu acabei de explicar, ok? Mas eu vou ler rapidinho. O vetor DNA da bactéria e o gene da insulina do DNA humano são isolados pelas enzimas de restrição, né? Então você tem ali os genes específicos e tem o plasmídio da bactéria.
Depois com a DNA ligase, lembre-se, né, que a DNA ligase é aquela enzima que faz a religação, que ela liga a adenina na timina e a citosina na guanina, não é isso? E aí vem o DNA ligase, ele pega o DNA humano e liga ao plasmídio, né? E depois esse plasmídio é introduzido dentro da bactéria, né, já modificado, e essa bactéria vai fazer cópias de novas bactérias que vão produzir insulina humano para a nossa espécie, né? Obviamente. Aí ele fala sobre bacteriófagos, também são utilizados como vetores para clonar fragmentos maiores de DNA, então utiliza bacteriófagos. Lembre-se, só para deixar claro, bacteriófago é um vírus, né, que ataca bactérias, então por isso o nome bacteriófago, né? E além de vírus utilizados para isso, também se utiliza alguns fungos como as leveduras, para esse trabalho de clonar seres vivos, certo? Uma técnica interessante da gente falar também é a eletroforese, né? Separação de segmentos de DNA através da eletricidade. Aí ele fala isso, submete esses fragmentos de DNA no item 1, né? É uma placa contendo gel, com algarose, um carboidrato, um açúcar, né, que recebe uma corrente elétrica. No 2 ele diz, os fragmentos de DNA percorrem esse gel e se deslocam em direção ao polo elétrico positivo. Né? E no 3, quando a corrente elétrica é desligada, os fragmentos param em posições diversas, em forma de bandas ou faixas. Aplica-se o brometo de etílio, um corante, certo? Para que se possa ver, né, essas faixas que foram formadas de DNA. E a imagem é essa. A gente chama isso de impressão digital. Cada pessoa tem uma impressão digital diferente do outro, né? A não ser que você tenha um gêmeo idêntico. Se você não tem gêmeo idêntico, cada pessoa vai ter uma impressão digital dessa, um DNA fingerprint dessa, diferente do outro. E é assim que se faz os exames de DNA, né? A gente pode, vou passar rapidamente aqui, mas aqui está o fingerprint, né? Um exemplo. E aí o que acontece? Através desses exames você consegue comparar as barrinhas, né? E obviamente vai ter que ter 50% da mãe e 50% do pai. Lembre-se, DNA sempre nosso é 50% do pai e 50% da mãe. Ao comparar essas barrinhas aqui, ó, você vai ver aqui, você tem o primeiro suposto pai e o segundo suposto pai. A mãe é a criança. Você vai ter que olhar aqui, por exemplo, essa barrinha desse homem aqui está aqui na criança? Não. Desse homem aqui está aqui na criança? Também não, né? E aí você vai, onde tem as barrinhas? Ó. Essa barrinha aqui, ela pertence à mãe, né? A gente vê aqui claramente. Essa barrinha aqui está aqui? Não, mas está nesse carinha aqui. Então, ao ver e olhando essa combinação, você vê quais tem as combinações possíveis. Lembre-se, essa criança vai ter 50% da mãe e 50% do pai, que nesse caso aqui é o homem B. O homem B, ó, ele vai ter aqui, ó, na criança, ó, 1, 2, 3 barrinhas presentes aqui na criança, ó. Essa e essa, né? Obviamente também tem as outras aqui, ó, essa, né? Então, por isso, esse rapaz aqui seria o pai dessa criança. E lembre-se, para que esse DNA seja seguro, tem que ter 99,9% de certeza de compatibilidade, ok? Projeto Genoma Humano, vamos lá. Vamos falar sobre ele. Foi um dos grandes feitos da história da genética e sua conclusão se deu em abril de 2003 com a utilização de tecnologias muito sofisticadas. Foi possível mapear o DNA humano em 99,99%. São aplicações do PGH, do Projeto Genoma Humano. Identificação de genes que causam ou predispõem doenças genéticas, câncer, do aconselhamento genético, análise das chances de casal ter filhos portadores com anomalias hereditárias, identificação de genes que predispõem doenças metabólicas como diabetes. Então, através desse estudo do genoma, né, do DNA humano, conseguiram se identificar vários genes que são responsáveis por essas anomalias ou doenças aí. No futuro bem próximo, gente, quem tiver dinheiro vai poder chegar e dizer: eu quero um filho de olho azul que não tenha nenhum tipo de doença hereditária e pagar por isso, certo? É como eu disse para vocês, é uma tecnologia que vai estar disponível, se já não estiver. Por exemplo, nos Estados Unidos já existem algumas coisas que você pode pedir que tenha, né? Já é possível, por exemplo, obviamente, se você tem parentes de olhos azuis, é possível fazer com que o seu filho em laboratório seja produzido para nascer com olho azul, né? Tudo isso através dessas descobertas aí. Porém, como eu disse, é uma tecnologia muito cara que não é acessível a todos, né? Produção de remédios que atuam com mais eficácia de forma específica. Então, através do DNA, da descoberta do nosso DNA, do estudo do nosso DNA, certo?
mapeá-lo todo, foi possível descobrir várias coisas sobre nós. Doenças hereditárias, quais são os genes responsáveis, quais são as pessoas que estão predispostas a ter diabetes, quais são as pessoas predispostas a ter vários tipos de câncer. Então, tudo isso ao se desvendar o nosso DNA humano, certo? Aí ele fala, a conclusão do projeto Genoma Humano é mais um passo importante para se identificar o funcionamento de cada gene e de cada proteína. Aí vem a pergunta, será que a ciência vai ser capaz de prever o futuro? A identificação do genoma humano abriu um leque de discussões sobre incertezas éticas e legais a respeito do uso da informação do código genético de uma pessoa para determinados fins, certo? Assim é necessário privacidade de informações, segurança e eficácia dos testes genéticos e justiça no uso da informação. Então, gente, vamos lá. Essa foi a aula sobre biotecnologia, certo? É bom que vocês leiam textos sobre isso. Leiam o capítulo do livro também, certo? E procurem textos na internet sobre isso. É uma coisa que está muito na mídia por causa do coronavírus, da Covid-19. Né? Nós estamos aí vários cientistas correndo atrás de uma vacina, vários cientistas correndo atrás de um tratamento eficaz de frear a doença, né? De evitar que ela cause a síndrome aguda respiratória, por exemplo. Né? Nós temos vários debates no mundo inteiro, né, sobre armas químicas, porque foi criada essa conspiração de que tinha sido um uso modificado através de biotecnologia. Né? E são assuntos da atualidade, que, por exemplo, podem cair no Enem. Todo ano sempre cai no Enem algo sobre biotecnologia. E provavelmente no próximo Enem ainda mais. Com tudo que está na mídia aí, ainda mais a probabilidade de cair muitas coisas sobre biotecnologia é grande, certo? Eu também tenho um vídeo que fala sobre o assunto e que eu vou passar para vocês também como complemento da nossa aula, certo? Espero que tenha sido uma aula legal, uma aula interessante. Peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal se não estão inscritos, certo? E que vocês me procurem para tirar as dúvidas, né? Me procurem, vocês têm meu WhatsApp, procurem para discutir, né? Se acharem pesquisas interessantes na internet, venham no WhatsApp para a gente discutir sobre o assunto, conversar sobre o assunto, que o interessante é justamente essa troca de conhecimentos visando uma melhor aprendizagem de vocês, ok? Então, pessoal, eu vou lá, que vocês tenham uma ótima semana, se cuidem, certo? Fiquem em casa e é só. Tchau, tamo junto.